Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nos concedeu a bênção e a vitória de estarmos aqui em pé diante dEle, para declararmos a sua glória, dizermos que só Ele é Deus, não há outro maior, tão grande, tão poderoso como o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, amém? A Ele toda a honra e toda a glória, Então vamos retomarmos aqui a nossa leitura do primeiro livro dos profetas menores, que é Oséias, Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 11, 12 e 13, finalizando amanhã, este livro, e já começando o livro de Joel, o segundo livro dos profetas menores, que é Joel, amém? Então vamos fazer a nossa leitura. Esse profeta que pregou no pré-exílio, Israel do Norte, no reinado aí de Jeroboão II, Uzias, Jotão e Acás, como a profeta aí também, de julgamento para o povo, amém? E nós vamos ver aqui então no capítulo 11 sobre a ingratidão de Israel, ameaças e promessas, amém? Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho, mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Por-te-ia com Zeboim, está mudado em mim o meu coração, todos os meus pesares juntamente estão acesos. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão, tremendo virão como um passarinho os do Egito, e como uma pomba os da terra da Síria, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus, e com o santo está fiel. Capítulo 12, a controvérsia do Senhor com Judá e com Israel. Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste, todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. O Senhor também com Judá tem contenda, e castigará Jacó, segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Como o príncipe lutou com um anjo e prevaleceu, chorou-lhe, suplicou, em Betel o achou, e ali falou conosco, sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. É um mercador, tem balança enganadora em sua mão, ele ama a opressão. E diz Efraim, contudo eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens, em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene, e falarei aos profetas, e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles. Não é Gileade iniquidade?
Pura vaidade eles são, em Gilgal sacrificam bois, e os seus altares são como montões de pedras nos regos dos campos. Jacó fugiu para o campo da Síria, Israel serviu por uma mulher, e por uma mulher guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim, muito amargosamente, provocou a sua ira, portanto deixará ficar sobre ele o seu sangue, e o seu Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. Capítulo 13, o pecado de Israel e o seu castigo, Quando Efraim falava, tremia-se, foi exalçado em Israel, mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. E agora multiplicaram pecados, e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem os homens que sacrificam, beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa, como folhelo que a tempestade lança da eira, e como o fumo da chaminé. Todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca, depois eles se fartaram em proporção do seu pasto, estando fartos, ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Serei, pois, para eles como leão, como leopardo, espiarei no caminho, como o urso que tem perdido seus filhos, os encontrarei, lhes romperei as teias do seu coração, e ali os devorarei como leão, as feras do campo os despedaçarão. Para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim, contra o teu ajudador. Onde está agora o teu rei, para que te guarde em todas as tuas cidades? E os teus juízes, dos quais dissestes, dá-me rei e príncipes, dai-te um rei na minha ira, dei-te um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. A iniquidade de Efraim está atada, o seu pecado está armazenado. Dores de mulher de parto lhe virão, ele é um filho insensato, porque há tempo, e não está no lugar em que deve vir a luz. Eu os remirei da violência do enfermo, e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde estão, inferno, a tua perdição? O arrependimento será escondido de meus olhos. Ainda que ele dê fruto entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto, e secar-se-á a sua nascente, e secar-se-á a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todos os vasos desejáveis. Samaria virá a ser deserta, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairão a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Glória a Deus, amados irmãos? Nós finalizamos então a nossa leitura de hoje, do capítulo 11, 12 e 13 de Oséias, e amanhã estaremos finalizando este livro, amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor mais uma vez, Pai amado, Deus querido, Deus onipotente, onisciente, onipresente, que tudo vê, que tudo sabe, e está em todos os lugares e detém todo o poder nas tuas mãos, Senhor. A ti, meu Pai, toda a honra e toda a glória, e é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós chegamos diante do Senhor com ousadia, crendo sempre na tua beneficência, na tua graça, na tua misericórdia, que é grande sobre as nossas vidas, Pai. Continua no controle de todas as coisas que havemos de fazer ainda no decorrer do dia, das horas, que o Senhor possa estar com as tuas mãos poderosas, nos sustentando, nos guardando de todo mal, de toda malignidade, obras contrárias, macumbaria, feitiçaria, bruxaria, magia negra, até mesmo orações contrárias, em nome de Jesus, que não venha, Senhor, prevalecer sobre as nossas vidas, porque operando o Senhor, não há quem possa impedir, meu Pai. Seja feita sempre a tua vontade, e não a nossa, e não a do inimigo, do adversário, de Satanás, seus demônios, mas que a tua vontade, ó Deus de Israel, ela sempre seja feita para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, que nós te pedimos, Pai, todas as coisas e te agradecemos, Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?